Paulo, você comentou em suas redes sociais que a inflação nos Estados Unidos subiu 5 vezes, enquanto que no Brasil, 2,5. Isso os jornalistas do Fique em Casa não explicam. Não só não explicam, como omitem, né? Eu fiz um comentário mais específico em relação, por exemplo, a Miriam Leitão, a colunista do Globo e da Globo News, e acho que da Rede Globo de um modo geral, sobre economia, embora ela não seja economista, ela comenta economia para esses veículos, para os maiores veículos de imprensa do Brasil, e ela, muitas vezes, eu fiz um desafio público para que ela me explicasse por que a culpa da inflação no Brasil teria que ser atribuída ao presidente Jair Bolsonaro, já que há um problema de inflação mundial, né? Na zona do euro, por exemplo, em novembro de 2020, a inflação estava em negativa, em menos 30, né? A zona do euro estava experimentando deflação. E agora, em outubro de 2021, 4,10 de inflação. Então, um país que sai de menos 0,30, ou seja, de deflação, por uma inflação de 4,10, é mais do que o Brasil, que sai de 4,31, que já tinha. O Brasil sempre foi um país com patamar de inflação razoavelmente alto, para 10,67. E eu já na última entrevista que concedi aqui ao Jornal da Cidade falei sobre o problema da crise logística mundial, muito mais causada por ações dentro dos Estados Unidos do que ações propriamente dentro do Brasil, dentro da Europa. O mundo está sofrendo muitas das consequências das políticas americanas desastradas, que vem causando essa inflação, mas acima de tudo, e relacionado a isso, a política do fica em casa. Então as pessoas que viraram e falaram, olha, fica em casa, elas não deveriam estar surpresas e muito menos culpando quem disse que não existe esse negócio de fica em casa, a economia a gente vê depois. As consequências econômicas são tão ou mais mortais do que o coronavírus, que tem uma taxa de letalidade média aí de 0,02% ou alguma coisa do tipo. Então, o fica em casa, a economia vem depois. O depois chegou, você fechou todos os setores produtivos da sociedade, então a produtividade do mundo desabou, enquanto, ao mesmo tempo, os governos, incitados por essas mesmas pessoas do Fica em Casa, injetaram uma quantidade de capital na economia, uma quantidade de dinheiro mesmo na economia, sem precedentes na história. Os Estados Unidos com trilhões e trilhões, o Brasil com centenas de bilhões, a Europa com trilhões e trilhões de euros. Enfim, quase todos os países do mundo fizeram medidas anticíclicas. Você não precisa ser economista para você pensar o que acontece quando você injeta uma quantidade absurda de dinheiro na economia artificialmente e o que por si só seria inflacionário, mas ao mesmo tempo você derruba a produtividade. Ou seja, tem muito dinheiro na economia e tem pouca produção. O que acontece? Os preços disparam. O dinheiro perde o valor. Inflação nada mais é do que o dinheiro perdendo valor. E quem sofre sempre mais com isso? É a turma é a turma que está lá com as suas empresas, grandes corporações. Quem sofre com isso é a turma que recebe reajuste salarial indexado? Não. Quem sofre mesmo com isso são os trabalhadores, que sempre têm dificuldade de reajustar o seu salário, e os pequenos e médios negócios, que sofrem porque não conseguem reajustar os seus preços da mesma forma. E aí você começa a experimentar isso que a gente está vivendo hoje. Na verdade, é o pior dos mundos, que é estagna inflação, baixo crescimento econômico, com inflação e, mais do que isso, escassez de produtos. Tanto nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, está sendo muito comum você chegar nos supermercados. Eu estou experimentando isso aqui no lugar onde eu vivo, que é uma região nobre aqui da Flórida, onde você chega nos mercados e não tem absolutamente nenhum produto. Eu estou querendo comprar um móvel aqui para minha sala, a entrega do móvel, isso é anormal nos Estados Unidos, embora seja razoavelmente normal no Brasil, a entrega do móvel é para daqui a 3 meses e meio, normalmente é 15 dias, 20 dias. Então, é isso que está acontecendo. A turma do Fica em Casa tem que se explicar e parar de culpar o presidente Bolsonaro por uma coisa que não tem nada a ver com ele. E parece que essa crise econômica nos Estados Unidos tem respingado também na popularidade do presidente Joe Biden, né? Pesquisas já apontam que o presidente está com um recorde negativo de aprovação, chegando a 36%.
A que você acredita esse recorde de desaprovação? Esses 36% foram numa pesquisa do Quinnipiac University ontem, mas várias pesquisas, a tendência é muito clara, né, de queda. Ele começou com algo como quase 58% de aprovação e agora está caindo até essa pesquisa de 36, outras de 38, outras de 37. Assim, a mediana das pesquisas tem puxado para baixo. A questão não é nem o que eu acredito. Quando perguntam aos americanos o que eles acreditam, que é o principal fator, sem dúvida nenhuma, é a economia. A economia é um grande fator, é o fator número 1. O segundo fator é a política externa. E o terceiro fator é o combate ao coronavírus. Então, eu acho interessante chamar a atenção a essas coisas, porque você teve no ano passado a mídia fazendo campanha, né? Mais uma vez, dessa forma muito assintosa, na eleição de 2020, a grande mídia americana, e seguida pelos correspondentes internacionais brasileiros, esses Guga Chakra da vida, Jorge Pontual, Raquel Krahenbuhl, Carolina Cimente, não sei mais quem, e os outros que daí do Brasil se metem a falar sobre política americana, sem ter, até daria para acompanhar, mas eles não acompanham. Eles prometeram para a sociedade, e muitos especialistas, eu debati com vários deles, professor fulano, eu não quero citar aqui nomes para não ser indelicados com eles, sempre foram muito, muito cordiais comigo, mas eu fiz muitos debates, fiz um programa na Jovem Pan Casa Branca 2020 sobre a cobertura eleitoral americana e debati com vários desses professores bambambãs, pessoas de consultorias, de mercado, todos eles diziam que o Joe Biden ia resolver a economia americana, resolver a política externa americana e resolveu a questão do combate ao coronavírus. Falavam de resgate, vão resgatar a América do malvadão Donald Trump. O que aconteceu? A economia foi para o buraco, a política externa americana, os Estados Unidos estão mal em todos os lugares, e em relação ao coronavírus, prometeram uma normalidade, prometeram uma volta à normalidade, volta à normalidade que só aconteceu nos estados republicanos. Você hoje, nesse momento, vive uma disputa judicial onde o Joe Biden tenta forçar empresas a por sua vez, forçarem os seus funcionários a tomarem a vacina, e ao mesmo tempo que as cortes estão dizendo que, obviamente, isso é inconstitucional, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e o país vive uma divisão fortíssima, e as pessoas continuam dizendo nos estados, há uma diferença muito grande entre os estados republicanos, por exemplo, aqui a Flórida, onde eu moro, onde a gente mal lembra que existe pandemia. Eu estava agora há pouco num evento na escola da minha filha com dezenas de pais, acho que tinha, sei lá, talvez 5% das pessoas com máscara. Eu nem lembro onde é que está a minha máscara, não lembro, não uso há muito tempo. Só lembrei quando fui para Nova York, onde para você entrar num restaurante para tomar um café, você tem que mostrar o comprovante da sua vacinação. Em todos os lugares, e mesmo assim, todos os lugares. Essa é a América do Joe Biden, uma América dividida, uma América com inflação, enfim, uma América que é tudo diferente daquilo que os correspondentes internacionais e os especialistas em Estados Unidos prometeram para você que está ouvindo a entrevista. E aí você deve ser o juiz de quem você deve ouvir daqui para frente. Porque se você continuar ouvindo a estas pessoas que erraram tudo o que eles falaram que ia acontecer, bom, aí talvez não creio que essa seja a escolha mais inteligente.